Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, na última aula, vocês ficaram estudando foi sobre o capitalismo e o socialismo. Vocês foram entender como era feito esses sistemas capitalistas, né? Esses sistemas econômicos. E agora vocês vão conhecer um pouco, né, do mundo bipolar, certo? O livro vem trazendo o mundo bipolar, né, do mundo bipolar ao mundo multipolar. Mas primeiro vocês devem saber, né, tomar conhecimento do que é esse mundo bipolar. Vocês devem associar, né, que eles estão atrelados ao capitalismo e ao socialismo, né, que foram duas potências econômicas, certo? Mas vocês vão entender como se deu início a esse mundo bipolar e a partir do momento que houve essa quebra, né, e passou-se a ser o mundo multipolar. O mundo bipolar deu início a um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, desde o período da Segunda Guerra Mundial, né, e deixou com que muitos países ficassem balançados, né, sobre suas propostas e até aliados durante muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eles eram aliados durante a batalha, né? A guerra era dividida entre aliados, certo? Que envolvia os países da Inglaterra, Estados Unidos e da União Soviética. E tinha também o eixo. O eixo era Japão, Alemanha e Itália. Após anos de combate, o eixo foi derrotado, né? Que forma aí os países de Japão, Alemanha e Itália. Com essa derrota, o território da Alemanha ela foi dividida em zonas de influência, que é exatamente o que esse mapa aí quer representar, né? Todo o território ali da Alemanha ela foi dividida nessas zonas de influência, né? E essas zonas eram denominadas como zona de influência britânica, zona soviética, zona estadunidense e zona francesa, né? Ou seja, cada país aí dos países aliados, né? Eles tinham parte de um território desse daí da Alemanha. Enquanto alguns países sofriam com a economia, né, e a população reduzida depois dessa divisão aí das zonas de influência, né, os países eles foram divididos, os territórios foram divididos, inclusive a quantidade de pessoas, né, a sua população. Então, com essa divisão de população, houve uma queda muito grande, né, em todo o processo econômico dos países. Mas enquanto alguns países sofriam com isso, a União Soviética e os Estados Unidos se tornaram superpotências e começaram a influenciar o sistema político-econômico até de outros países. O que determinou o fim da Segunda Guerra Mundial foi o uso de bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Que são bombas bem conhecidas de acordo com a história, né? A história retrata bem essas duas bombas. E elas foram lançadas sob o comando dos Estados Unidos, né? Foram os Estados Unidos que ordenou esse ataque aí ao Japão. O que despertou uma certa desconfiança na União Soviética, né? Os Estados Unidos começou a partir daí mostrar um poder a mais, né, sob a União Soviética. Esse lançamento dessas bombas era como se fosse um alerta, né, para a União Soviética de que eles poderiam sim estar sob eles, né, e posteriormente poder dominar o mundo e a União Soviética ser derrubada. Mas foi daí que se iniciou uma luta pelo poder, né? No caso, essa luta, ela já vinha um pouco, não vinha tão escancarada, né? Ela vinha um pouco implícita. Mas depois desse ataque dos Estados Unidos, a União Soviética, ela começou a ter um posicionamento bem diferente de acordo com os Estados Unidos. Suas lutas, né, não eram lutas armamentistas, né? Eles não usavam o seu conhecimento, a sua guerra, né, entre os seus países.
eles tinham uma luta mais ideológica, né? As suas ideologias, aquilo que eles pensavam. Em 1949, a União Soviética criou suas próprias bombas nucleares, o que despertou nos Estados Unidos uma grande euforia, porque a União Soviética ela se utilizou de grandes tecnologias, né? E ela pôde sim, sozinha, poder construir suas bombas sem ter um elo com qualquer outro país para poder fazer essas bombas nucleares. Mesmo essas duas superpotências lutando a todo momento para se sobressair sobre a outra, elas nunca se enfrentaram diretamente de fato, pois sua disputa era ideológica. No mundo bipolar, essas duas potências criaram planos para ajudar economicamente os países que estavam em declínio econômico, né, que estavam em queda econômica aí. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, que era um plano voltado para ajudar os países capitalistas afetados durante a Segunda Guerra Mundial. Esses países capitalistas aí, ó, volta lá no comecinho, né, no primeiro slide onde eu trouxe, que esses países eles conseguiram aliados, né? Então esses aliados aí, os países capitalistas, né, eles eram favorecidos com o Plano Marshall. Já a União Soviética criou o Plano Comecon, que era o que tinha o objetivo de garantir auxílio mútuo, né, entre os países socialistas. Esse auxílio mútuo aí, pessoal, ocasionou um grande declínio, né, da União Soviética, que mais na frente, anos depois, o país ele passa por uma grande crise. Mas mais na frente vocês vão entender. E deu aí o início, né, de algumas corridas, né, que são os pontos principais da Guerra Fria. A primeira foi a corrida armamentista. Essa corrida armamentista aí foi quando houve aquela guerra entre eles, né, na criação de novas tecnologias de criações de bomba. Cada um, né, de forma bem oculta, eram projetos bem elaborados e que não poderia ser divulgado ao público, né, porque eles travavam a guerra em silêncio. Então eles criavam, cada um a todo momento criando novas tecnologias para que eles criassem bombas atômicas, né, bombas cada vez mais fatais. Mas o que nunca chegou a ser usada, né, até porque a Guerra Fria se dá esse nome, porque eles nunca precisaram se enfrentar diretamente, né, era apenas guerras ideológicas. Tivemos também a corrida espacial, que é onde eles já viam um avanço muito grande da tecnologia e eles disputavam quem conseguia chegar primeiro no espaço, né? Esse processo aí se deu primeiro na criação de satélites, né? Quando um conseguiu mandar o satélite para o espaço, o outro já conseguiu mandar o foguete, o outro já veio com a chegada à Lua, né? Conseguiu mandar um homem para a Lua, foi dado o ápice aí da corrida espacial. A crise dos mísseis de Cuba foi a última etapa aí, né, principal da Guerra Fria. Essa crise dos mísseis aí, onde o próprio nome já está dizendo, né, deu-se início na Cuba, mas a mando da União Soviética. A União Soviética ela montou uma base militar na ilha de Cuba para um possível ataque aos Estados Unidos, né? Se caso os Estados Unidos viessem atacá-los, então eles já tinham algo em mente, algo preparado para poder revidar esse ataque aí. Só que houve uma tensão, né, entre os países muito grande que durou cerca de 13 dias. Só que depois disso, quando os países, né, um país soube do outro, do possível ataque ao outro, eles entraram em conversas, né, e chegaram à conclusão de que os dois, né, as duas bases de mísseis seriam desativadas. Então, após 13 dias, a base deles, né, foram retirada e tudo voltou ao normal.
Isso foi o que se disse, né? O que chegou lá a uma conclusão. Mas nada chega a concretizar que realmente essas bases militares dos ataques dos mísseis, né, foram realmente desativadas. O fim da Guerra Fria, ela veio com a queda do Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim aí, ele foi construído, né, para dividir as zonas. Vocês lembram lá quando a gente falou sobre as zonas de influência, né? Houve-se aí, construiu esse muro onde dividia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? A ocidental era do capitalismo, era uma parte da Alemanha totalmente capitalista, e a parte oriental socialista. Então, com a queda aí desse muro, né, a Alemanha ela teve seu território totalmente unificado, não existia mais essa divisão entre eles, e com isso a União Soviética foi desintegrada, né? Ela saiu ali, ela deixou de fazer parte do território da Alemanha. E assim foi decretado o fim do mundo bipolar, né? Onde existiam lá dois polos de potências econômicas muito grandes, né? E até potências sociais, visto que eles influenciavam bastante os outros países, através da queda desse muro aí. Eles puderam acabar, né, indiretamente com essa guerra, dando ao fim aí a Guerra Fria e dando início, né, ao mundo multipolar. Como foi muita informação ao mesmo tempo, multipolar, vocês vão ver só na próxima aula, que é quando eu vou fechar aí esse conteúdo e vocês vão entender o processo lá da nova ordem mundial, a globalização, certo? Para a gente dar um fechamento aí nessa unidade, certo?